Para a gente poder trabalhar a maturidade, é muito importante que a gente entenda o que significa a maturidade, né? Até para que a gente possa, ao longo dos nossos encontros, das nossas videoaulas gravadas, das nossas atividades, identificar o que a gente está treinando, como a gente está treinando e a importância daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, por isso eu vou explicar um pouquinho para vocês o conceito de maturidade. Vamos lá. O significado propriamente dito, tá? Seria o último estágio de desenvolvimento, quando se atinge a condição de plenitude, chega-se à capacidade máxima de evolução. Então, a partir do momento que a gente tem, sei lá, uma trajetória que vai de X a Z, eu sempre vou chamar de Z o último estágio de evolução, o ponto de maturação, de maturidade, ok? Nós temos aí a maturidade fisiológica e a maturidade psicológica. A maturidade fisiológica é relacionada ao corpo mesmo. Então, nós temos tanto a parte do cérebro quanto a parte do restante do corpo, né? A menina e o menino que na adolescência entram na puberdade para que tenham os seus corpos preparados para serem uns adultos e aí desenvolve o seio, ganha-se pelos, a voz engrossa. Vão acontecendo coisas diferentes com o menino e com a menina, mas para que eles se tornem homens e mulheres. Isso é uma parte, uma etapa da maturidade fisiológica. Tem também a parte cerebral, que é a parte em que os neurônios eles vão fazer as sinapses que eles precisam fazer para que, e aí sinapses a gente vai entender já já, são as ligações, né? Então, como se fosse uma corrente lá, com um monte de fiozinhos mesmo, e tá passando comunicação para tudo quanto é lado. O cérebro ele vai fazer essa última etapa de desenvolver os neurônios, de tomar o seu tamanho, a sua forma de cérebro adulto. E olha que interessante, essa maturidade ela acontece até os 25 anos. O que, que significa isso? Que por mais que a gente tenha aí adolescência, que a gente fala, vai até os 18, 19 anos, depois já é adulto, o cérebro não está pronto. Então, muitas coisas a gente ainda não aprendeu, não desenvolveu. A gente está começando a entrar naquele novo universo com o cérebro um pouco adaptado, mas ainda falta uma parte. E às vezes algumas questões que a gente enfrenta na nossa vida é justamente porque a gente vai para a vida adulta sem estar com isso de fato maturado, tá? E nós temos também aí a maturidade psicológica, que ela não tem tanto a ver com a capacidade fisiológica do nosso organismo, né? Ela tem mais a ver com a nossa capacidade em termos emocionais e comportamentais. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que ela é super madura, ou seja, para a idade dela, em que o cérebro, por exemplo, não desenvolveu tanto autocontrole, ela é super autocontrolada, e isso se deve ao ambiente em que ela foi treinada comportamentalmente para que ela desenvolvesse isso. Assim como eu posso ter um adolescente ou até um adulto que, embora o cérebro esteja preparado para o autocontrole, ele não desenvolveu isso ao longo da vida dele, em termos de maturidade psicológica, e por isso ele não consegue se comportar com o autocontrole. Então vejam que eu tenho os dois tipos de maturidade, e ainda assim, o que mais chama atenção, o que mais se destaca no nível em que isso vai se desenvolver é o ambiente e é a forma como a gente desenvolve essas duas maturidades. Se a gente treina um hábito bom, um hábito ruim na nossa vida, que estímulos nós tivemos, que estímulos nossos pais nos deram, né? Foi através de leituras, foi através de tela, eu tive contato social, eu não tive. Tudo isso vai ajudar, tá? Então vamos lá. Continuando. Com relação à maturidade fisiológica, então, tá? Embora exista um componente inevitável de espera pelo processo de amadurecimento, o conceito de plasticidade cerebral
nos ajuda a entender que é possível amplificar e acelerar o desenvolvimento. E é isso que faremos nesse curso. Então, assim, eu tenho maturidade fisiológica e eu preciso esperar o tempo do cérebro ir adquirindo essa maturidade. Mas os cientistas já comprovaram que, mesmo eu não tendo a maturidade cerebral, se eu insisto em algumas coisas, tá? Não são todas. Por exemplo, não adianta pôr uma criança pequenininha para ler. Se ela for muito pequenininha, ela não desenvolveu o que ela precisa em termos de linguagem ainda. Então não adianta, ela não vai conseguir. Contudo, se eu for aos poucos apresentando historinhas, se eu for conversando com ela a respeito, se eu apresentar várias atividades sensoriais para ela, ela tende a desenvolver essa linguagem de uma forma muito mais rápida e eficiente do que aquela pessoa que não teve esses estímulos. Então, isso é que a gente está colocando aqui como sendo um acelerador, tá? E o que é essa plasticidade cerebral? Vocês vão entender o plasticidade como se fosse um elástico mesmo, né? O cérebro, ele é capaz de criar novas sinapses, ou seja, criar novas ligações, conforme a gente vai exercitando. Assim como se a gente para de exercitar, a gente para de puxar o elástico, ele vai permanecer ali rígido na forma original dele, tá? Qual que é uma das intenções desse curso? Pôr vocês para puxar esse elástico, exercitar esse cérebro para que vocês possam se desenvolver e alcançar o maior potencial de vocês. Tá? Então aqui, ó, eu trago até um exemplo. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma ligação sináptica que a gente chama, que é a ligação ali, ó, entre um neurônio e outro. Eles vão se comunicando, eles vão passando as comunicações por todo o cérebro. A gente não tem só no cérebro, né? A gente tem o sistema nervoso, ele pega a nossa pele, ele pega os nossos órgãos, ele passa por todo o corpo, por isso que a gente consegue sentir e levar as comunicações que nós precisamos para o cérebro. Então tá aí a ligação e a ideia é que essas ligações elas podem permanecer ou elas podem se desfazer ao longo do tempo conforme as interações, tá? E aqui a maturidade psicológica é o alinhamento mental com os comportamentos necessários ao enfrentamento das demandas da vida adulta. Uma aceitação saudável da travessia das fronteiras da infância em direção à solução dos dilemas mais complexos da vida adulta. Então, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente vive num mundo muito diferente do que é o do mundo adulto, né? A criança, ela não precisa se preocupar, na maioria das vezes, né? Tirando aí as pessoas que vivem em estado de exceção, ela não precisa se preocupar em buscar dinheiro, em ter alimento, em sobreviver. Isso são coisas que quem providenciam para elas são os adultos. Então, é diferente. O que elas precisam treinar, o que elas precisam entender, o que elas precisam fazer no dia a dia delas é muito diferente, né? Aí hoje a gente ainda pega, por exemplo, existem famílias que cultuam Papai Noel, né? Tem o Papai Noel lá, tem o Natal, tem o coelhinho da Páscoa na Páscoa. E isso vai gerando um mundo encantado, fantasioso. Crianças que ficam muito tempo na tela, assistem vários desenhos, vários filmes. E é um mundo mágico, onde tudo dá certo, onde o herói vence, onde as pessoas são reconhecidas, onde dificilmente o problema é dinheiro, né? Não é uma coisa que é muito conversada, assim, por exemplo, você pega um filme, né? Uma comédia romântica, tal. As pessoas praticamente não trabalham nesses lugares, nas novelas, né? Você passa mais tempo discutindo as relações do que de fato trabalhando. E aí você vai para a vida do adulto e não é assim. Você não tem tempo de ficar discutindo relação, por exemplo, enquanto você está trabalhando. Você passa boa parte do tempo trabalhando e o resto tem que ficar em segundo plano, né? O quanto você ganha vai fazer diferença na qualidade da casa que você tem, em termos de decoração, em termos de qualidade de vida mesmo, né? Se é arejada, se não é, se é iluminada, se não é. Então, são coisas que a gente não se preocupa no dia a dia, mas que quando a gente vira adulto, a gente percebe que faz diferença para
E a diferença que eu tô falando aqui é entre aquilo que eu sonhei para minha vida e aquilo que eu sozinho consigo prover para mim mesmo. A gente descobre que a gente precisa ter energia para levantar do sofá, para ir fazer a própria comida, lavar a própria louça, enfim, uma série de coisas que, se a gente não tiver sido preparado em termos de habilidades emocionais, a gente vai ter dificuldade de executar. A gente vai ter dificuldade de lidar com frustração, a gente vai sentir preguiça, vai sentir desânimo, vai sentir desmotivação, vai ter a famosa procrastinação, porque a maturidade psicológica, que é aquela que consegue fazer a gente entender que a gente precisa fazer algumas coisas, que a gente já não é mais uma criança e que tem coisa boa na vida adulta e muita, mas que isso exige algumas coisas também, não é só o mundo encantado, é justamente às vezes o que falta pra gente, né? E a outra coisa que a gente. Eu estou propondo que a gente trabalhe aqui no curso. Dentro da maturidade psicológica, ela tem uma série de ramificações. Eu tenho a maturidade individual, então, eu comigo mesmo, se eu sou madura da forma como eu me trato, da forma como eu me cuido, da forma que eu me vejo. Tenho a minha maturidade com relação à família, como eu me relaciono com os meus familiares, com meu pai, com a minha mãe, com os meus tios, com meus irmãos. A social, então eu já tenho maturidade para lidar com o social e eu sei ir para o mundo social sem me contaminar, sem virar aquela pessoa que fica repetindo tudo que o outro faz. Eu consigo me posicionar ou eu acabo indo na onda dos outros, né? Eu consigo ter amigos, eu consigo manter esses amigos. Como é que é isso, né? A profissional, que tem muito a ver com eu estar pronto para trabalhar, e aí eu não tô falando só de diploma, eu tô falando de você ser um profissional, você ter responsabilidade, você saber fazer gestão de tempo, organização, planejamento, gestão de pessoas, tem uma série de coisas aí dentro do profissional, tá? Maturidade para pensar, para agir, para cuidar, para escolher. Tem uma série de maturidades necessárias para que a gente consiga desempenhar, para que a gente consiga desempenhar algumas coisas na nossa vida, principalmente na vida adulta. Lógico, isso começa antes, né? O que, que é a adolescência? É justamente esse meio do caminho entre a criança e o adulto. É a hora que a gente faz a preparação e treina para ser adulto. Então, nessa fase aqui, eu também já tenho algumas coisas que eu preciso saber fazer para conseguir amadurecer por completo, né? E o que, que é esse saber fazer? Por exemplo, o saber escolher. A primeira coisa que nos é apresentada na adolescência é o que, que você quer fazer da sua vida? Aliás, convenhamos que começar por aí é bem complexo, né? Então, um dos nossos primeiros exercícios de maturidade é escolher o que a gente quer fazer para nossa vida, que é só a questão mais importante, mais relevante e que, poxa, não podia ser bem na hora que a gente vai treinar. Não à toa eu tô aqui falando para vocês, né? Vamos trabalhar isso para que vocês possam acertar mais vezes e possam levar esse caminho aí com muito mais tranquilidade. Enfim, então também tem aí a maturidade para escolher. Inclusive, tem uma maturidade específica que é a maturidade para escolher uma profissão, que é uma das coisas que a gente vai trabalhar no curso também, tá? E por que desenvolver todas essas maturidades? Eu resumi aqui para vocês, ó. Desenvolver sua autoestima e autoconfiança é uma coisa que vocês conseguem através disso, porque quando eu tenho maturidade, eu sou forte o suficiente para cuidar de mim. E não tem nada que faça a gente ter mais autoestima e autoconfiança do que isso. Melhorar a qualidade das nossas relações, otimizar seus estudos e torná-los eficientes, se destacar profissionalmente, faz diferença no dia a dia profissional. A pessoa que leva a promoção é a pessoa que tem maturidade para entender como é que funciona e se preparar para aquilo no mercado de trabalho. Reduzir sofrimentos decorrentes de conflitos, indecisões e erros. A gente sofre porque a gente está tentando decidir, a gente sofre porque a gente comete um erro, outras pessoas sofrem porque a gente comete erro. Então fica ali, às vezes, uma meleca, né? Criamos conflitos, tudo isso, às vezes, por falta de maturidade. E também, principal aqui, dar sentido à sua vida, fazer você se sentir
bem motivado, com alegria, né? E assim, eu sempre digo, não existe aquele estado de felicidade máxima e pleno e constante e eterno. Ele não existe. A gente vive e a gente sempre vai ter altos e baixos, momentos que a gente tá bem, momentos que a gente não tá tão bem. Mas a gente pode ter mais momentos bons do que momentos ruins. E isso também passa por a gente ter maturidade. Ok? Então, são esses os principais pontos que a gente vai, inclusive, trabalhar aqui no curso para que vocês possam desenvolver aí. Qual é a próxima etapa? Como eu falei para vocês, maturidade é uma coisa complexa, tem vários níveis. Um dos níveis é o profissional. A gente só vai começar a trabalhar o profissional depois que a gente tiver trabalhado o pessoal. Mas assim, a gente não tem muito como dividir assim certinho, se é pessoal, se é profissional, se é social. Por quê? Porque a partir do momento, por exemplo, né, no profissional eu preciso trabalhar a comunicação. No pessoal eu preciso trabalhar a comunicação. E desculpa, volta. No pessoal, eu preciso trabalhar comunicação. No profissional, eu preciso trabalhar comunicação também. Então, vocês vejam que, se eu estiver trabalhando comunicação, eu estou trabalhando dois tipos de maturidade. Então, como a gente não tem muito como dividir, embora exista essa divisão para a psicologia, para a gente poder identificar aonde estão as falhas, no curso a gente vai trabalhar de tudo um pouco. Só que vai ter um momento em específico que nós vamos falar de profissão, e por isso que eu falo tanto dessa maturidade para a escolha profissional, que é uma coisa que a gente precisa ter certeza em qual nível que tá. E aí, a boa notícia, existe um teste dentro da psicologia que ele avalia se você tem maturidade para a escolha profissional, se você está pronto para tomar essa decisão, em que nível você está. E ele ainda fala, se você não tiver, o que, que você precisa desenvolver para que você consiga ter maturidade para a escolha. E esse curso, inclusive, ele foi uma das coisas, né? Uma das inspirações na construção foi justamente dividir aí coisas que a gente tem que treinar de habilidade que diz respeito a esses aspectos que a gente vai avaliar se vocês estão ou não prontos. Independente disso, o meu desejo maior qual que é? Que vocês comecem fazendo esse teste para a gente entender onde vocês estavam quando a gente começou. E a gente possa, ao final do curso, refazer esse teste para a gente comparar e entender a evolução. Para vocês conseguirem ver que realmente foi um curso que valeu a pena e que fez a diferença na vida de vocês, tá? Então, para a gente poder ter isso em números, a gente vai começar fazendo esse exercício de calibrar o nível de maturidade de vocês e aí a gente volta a ver isso no final do curso, tá? Portanto, vou deixar aí o link para que vocês possam fazer o agendamento comigo desse primeiro teste que a gente vai fazer juntos, eu e vocês individualmente, tá? Não, esse não é uma vivência em grupo nem nada disso. Vocês vão marcar uma hora individual comigo, que é para a gente poder fazer esse primeiro teste. Daí, depois que vocês tiverem feito, vocês começam oficialmente o curso e podem ir para os próximos módulos. Combinado? Vejo vocês então. Até mais!